Estamos a dar início ao nosso culto e a melhor coisa que nós podemos de facto fazer é cultuar o nome de Deus. Amém? Estamos neste lugar exatamente para cultuar o seu santo e bendito nome. E vamos começar então com a oração. Amém? Os irmãos querem orar nesta manhã? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus, nós clamamos pela Tua presença neste culto, Senhor. Que tudo aquilo que aconteça seja de facto para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Desde aquilo que vamos cantar, Senhor, até aquilo sobre o qual vamos falar e debruçarmos e meditar sobre a Tua santa e bendita palavra, Deus. Também quando estivermos a tomar a Tua santa ceia, Senhor. Deus, que em tudo Tu sejas glorificado. Clamamos, Deus, pela Tua presença, Senhor, neste lugar. E estamos neste lugar exatamente porque Te amamos, Senhor. Esta é a principal razão e o principal motivo, Deus, pelo qual nós vimos esta casa, Senhor. É para estarmos juntos coletivamente, mas a cultuar o Teu santo e bendito nome. Tu que és o nosso Redentor, Tu que nós sabemos que Tu vives e vives para todo o sempre. Senhor, é de facto maravilhoso sentir-nos como Teus filhos, Deus. Sabemos que não é porque merecemos, mas sabemos que é porque Tu fizeste todas as coisas, Deus. E nós hoje somos Teus filhos, Deus. Te agradecemos pelo Teu tamanho amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Santo e bendito é o Teu nome. Amém. Os irmãos sabem que são salvos? Quantos de vocês têm a certeza da salvação? É muito importante termos a certeza de salvação. Irmãos, é isto que nos dá segurança. Aconteça o que acontecer, vier o que vier, somos de Deus e para Deus voltaremos. Amém? Então por isso mesmo nós vamos cantar, mas é uma música para os irmãos cantarem como deve ser, está bem? Amém? Os irmãos querem louvar a Deus? Irmão Gonçalves, quer louvar a Deus? Suportou, creio sim, Jesus venceu, sua vitória proclamará o meu Redentor, vive para sempre, o meu Redentor, vive para sempre. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou, creio sim, a culpa Ele levou, a dor na cruz suportou, creio sim, Jesus venceu, sua vitória proclamará e o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre. Amém. O meu Redentor vive para sempre.
restaurou, me libertou. Com gozo louvarás seu nome, seu reino anunciará. O meu Redentor vive para sempre. 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 Amém? Você crê que o Redentor vive para sempre? Então vamos lá. Não, deixa. O meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Desculpem, enganei-me. Desculpem. Esqueçam. Bora lá. Eu enganei-me, meti outra métrica. Esqueçam. O meu Redentor vive, está bem? O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Quero ouvir a igreja a cantar. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Me restaurou, me libertou. Com gozo louvarás seu nome, seu reino anunciará. A igreja canta. O meu Redentor vive para sempre. 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 Aleluia! Jesus vive para todo sempre, amém? Ele vive para todo sempre. Ele vive para todos sempre, amém? E Ele nos ama. Irmão, sabe nesta manhã que Deus o ama? Os exemplos de Jesus são extraordinários. Repare, nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas Ele ainda assim nos ama. É extraordinário. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas isto marca-me, emociona-me, não é? Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos aquelas histórias de Jesus estar com os seus discípulos. E os discípulos somos mesmo nós. Tão humanos, com tantos defeitos. E Jesus tem uma paciência para aqueles homens e mulheres. E Jesus tem uma grande paciência para nós. Obrigado, Jesus. Salvos pela graça. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou alto preço. Seu nome é
Jesus nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço. Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem tu és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem tu és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Nós sabemos quem és, sabemos quem és. Nós sabemos quem és, sabemos quem tu és. Tu és Jesus. Sabemos que és o Salvador, glorioso Jesus. Nós sabemos quem és. Nós sabemos quem és, sabemos quem és. Glória ao teu nome, Jesus. Sabemos quem tu és, sabemos quem tu és. Glorioso, glorioso és tu, Jesus. Digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Tudo pertence a ti, Senhor Jesus. Tudo pertence a ti, Jesus.
glorioso, glorioso Deus. A atmosfera está a mudar. Teu Espírito aqui está. A prova está ao redor. É o Espírito de Deus aqui. A atmosfera está a mudar. Teu Espírito aqui está. A prova está ao redor. É o Espírito de Deus aqui. Enche o meu coração, cobre-o com teu amor que me envolve. Ao chegar-me a ti, encontrei teu amor que me envolve. A atmosfera está a mudar. Teu Espírito aqui está. A prova está ao redor. É o Espírito de Deus aqui. Enche o meu coração, cobre-o com teu amor que me envolve. Ao chegar-me a ti, encontrei teu amor que me envolve. Enche o meu coração, enche o meu coração, cobre-o com teu amor que me envolve. Ao chegar-me a ti, encontrei teu amor que me envolve. Teu amor, teu amor, o teu amor nos envolve, Deus. Glória ao teu nome, Deus. Glória ao teu nome, Deus. Soberano, soberano Deus. Soberano Deus. Soberano, soberano. Soberano Deus. Soberano Deus. Louva a Deus com as tuas palavras. Louva a Deus com as tuas palavras. Digno de receber a honra e o louvor. Digno de receber toda a honra, toda a glória e o louvor.
Só Tu és santo, só Tu és santo. Eu te adoro, eu te adoro. Só Tu és santo, só Tu és santo. Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, Deus. Glorioso Tu és, maravilhoso Tu és, grandioso Tu és, Jesus. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, e Tu és santo. Só Tu és santo, 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 digno, digno, glorioso, glorioso. Só Tu és santo, santo, só Tu és santo, santo, Tu és digno, glorioso, glorioso, oh, Senhor. Santo Espírito, este lugar é Teu. Santo Espírito, este lugar é Teu. Este lugar é Teu. Aquele que reina, aquele que está no trono, aquele que é, que era e há de vir, aquele que é, aquele que era e há de vir. Jesus, Tu és, Jesus, Tu és o Senhor, o Senhor. Clamamos a Ti, clamamos a Ti, clamamos a Ti. Clamamos a Ti. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
teu poder, Jesus. Santo é a tua presença, Deus. Santo é o teu nome. Santo és tu, santo és tu. Milagre pode acontecer. Teu Espírito aqui está. A prova está ao redor. É o Espírito de Deus aqui. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Amém, irmãos? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, mas só por alguns instantes. Vamos aproveitar para levantar a nossa oferta. Estão cansados? Não? Vamos cantar Meu Redentor vive. Amém? Se não estão cansados, vão ficar depois disto. Eu sei que salvas tu, seu sangue me libertou, creio sim, creio sim. A culpa ele levou, a dor na cruz suportou, creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamarei. O meu Redentor vive para sempre. 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 Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou, creio sim, creio sim. A culpa ele levou, a dor na cruz suportou, creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamarei. O meu Redentor vive para sempre. 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 Só entre vocês. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para... Bora lá todos! O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Aleluia! Jesus está vivo e vive para todos sempre. Amém? Amém. Os irmãos podem ficar sentados.
Amém. Louvar a Deus é maravilhoso. Amém? Vou repetir. Louvar a Deus é maravilhoso. Amém. Grande festa. Deus agrada-se quando nós louvamos com tudo aquilo que nós somos. Amém? Uns gostam de coisas mais introvertidas, outros gostam de coisas mais rápidas e mais extrovertidas. E esta é a beleza da igreja. Amém, irmãos? Eu fico grato por louvarmos. Não é por ver, é por louvarmos. Amém? Então vocês não têm o panorama e a panorâmica, era isto que eu queria dizer. Mas é lindo ver-vos louvar, bater palmas e estarem rendidos à presença do Senhor. É para isto que nós somos e fazemos igreja. Amém? É isto que é ser igreja. Ok, meus irmãos, eu gostava de falar convosco acerca de uma temática e é curioso, os irmãos sabem, mas a semana passada eu não estive ali a pregar sexta, sábado e domingo em Algés e foi exatamente sobre o tema de serviço. Então disse, olha, acho que era capaz de ser um tema interessante para pregar sobre serviço e especificamente no culto de ceia, porque os irmãos que tiveram no primeiro culto de ceia do mês do ano letivo, portanto só houve um culto de ceia, na verdade é esta, esqueçam. No culto de ceia, que foi dia 1 de setembro, foi isto. Era isto que eu queria dizer, então o meu cérebro confunde todas as coisas e todas as informações. Mas no dia 1 de setembro nós tivemos o nosso culto de ceia e eu falei acerca do que é que significa de facto cear. E para os irmãos que estiveram cá, aquilo que eu disse é ceia é culto e culto é ceia. E depois dei uma exortação à igreja e disse que era estranho nesta igreja ter percebido que o culto menos assistido normalmente era o de ceia. Foi isto que nós falámos, os irmãos devem se recordar, e nós falamos acerca da importância da ceia. O que é que significa cear? Culto é ceia, ceia é culto. E hoje não quero falar especificamente da ideia da ceia, embora nós vamos cear, mas quero-vos dar o outro papel, o outro faz muito bem, assim é que é, o outro lado da moeda. Gostava de vos falar do que é que aconteceu ainda antes das indicações da ceia. O que é que acontece com Jesus e os seus discípulos? E isto aconteceu, eu tinha planeado dizer alguma coisa, basicamente a temática que eu ia dar aos irmãos era onde está o teu coração no serviço. E é curioso que o Gonçalves, o Gonçalves estava lá no Instituto Bíblico, o Gonçalves não sabe disto, mas eu estava lá a dar aulas no Instituto Bíblico e disse assim, olha, eu gosto muito de pôr os jovens nervosos. Então eu vou chegar, e disse-lhes assim aos meus alunos, quando estivermos no intervalo, se eu apanhar o Daniel ou o Gonçalves, um deles eu vou dizer que amanhã tem que pregar lá na igreja. E o Daniel não me apareceu e o Gonçalves aparece-me assim de repente todo contente. Pastor, como está? E eu deixo, senta-te aí, Gonçalves, tenho uma coisa para te... Não, nem foi para perguntar, amanhã pregas tu, foi eu que lhe disse assim. E ele ficou todo nervoso. Ei, pastor, não podia ter ido com mais tempo. Eu podia, mas não tinha a mesma piada. Então, então todos os alunos começaram a brincar, não foi? A gozar, no fundo foi gozaram o pagode aqui com o Gonçalves e eu achei interessante. Mas é interessante porque o Gonçalves buscou ao Senhor e ele disse que estava com muitas dificuldades naquilo que havia de pregar. E a que horas é que foi, Gonçalves? Bem, ele não tem nada para fazer. 2 da manhã, não se preocupe, Igor. 2 da manhã diz que o Senhor lhe deu o tema e na quarta-feira ele pregou onde está o teu coração. Onde está o teu coração? Não é especificamente o texto que eu vou falar porque ele pregou o texto antes, mas deixem-me que ele pregou João capítulo 12 e eu vou pregar João capítulo 13. Mas antes do 13, deixem-me ler uma coisa para os irmãos. E nem vos vou dizer onde é que está para vocês ouvirem. Pode ser? Vocês ouvem. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se
a si mesmo, sendo obediente até à morte. Morte de cruz. Este é um texto que os irmãos conhecem bem. Fica em Filipenses, no capítulo 2. E neste texto, o apóstolo Paulo está a olhar para a igreja, está a apelar à igreja para que ela sinta a mesma coisa que Jesus sentia. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Débora, podes ir lá. Alguém pode ajudar a Débora a levar os meninos para a escola dominical, se faz favor? Obrigado. Eu vi que a Débora precisava de vir. Então, irmãos, concentrem-se agora em mim. Os meninos são muito mais bonitos que eu, mas concentrem-se. Paulo está a apelar à igreja para que haja o mesmo sentimento, a mesma união. E depois o exemplo que ele dá, o exemplo supremo de um Deus, que sendo Deus, é curioso, Jesus, o Filho, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vocês lembram-se qual foi o pecado, aquilo que nós entendemos que foi o pecado de Satanás? Qual foi a usurpação? Qual foi o pecado? Ser como... E agora vejam, Jesus é incrível, irmãos. Jesus vem, Ele é Deus, mas em vez de ter por usurpação ser Deus, ou ser como Deus, Ele humilhou-se a si mesmo e toma a forma do servo. E serve nesta forma. E a ideia de humilhação é a ideia de despir-se das suas vestes, da sua glória, e vestir as vestes do servo. Irmãos, isto não é teatro. Isto é radical. É completamente radical. E isto é tão radical que isto é contra a natura e é difícil para nós engolirmos. Que é a ideia de servir, considerando o outro superior a nós. Servir, mesmo que tenhamos todos os direitos e achemos que tenhamos todas as capacidades, embora ninguém tenha todas as capacidades, e mesmo que sejamos muito bons, servimos não por aquilo que somos bons, mas por causa do prazer de obedecer ao Senhor. E Jesus, que tinha todas as capacidades e era bom em tudo, a forma como Ele serve é extraordinária. A forma como Ele serve é despir-se de sua glória e habitar no meio de nós que somos pecadores. E habitando no meio de nós, toma e faz servo. Servindo a nós e aos outros. Extraordinário. Este é o exemplo de serviço. E eu agora vou colar com o outro texto que tenho para vocês. Mas antes deixem-me contar uma história que vocês conhecem muito bem. Os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. 2 discípulos de Jesus. Estão todos os discípulos. E vem a mãe, presumo eu, no meio. E vem os 2 filhos atrás. Ou a mãe à frente. É como eu imagino. Jesus está... Não sei bem aonde, mas eu sei mais que consigo imaginar. Jesus está ali, sentado, em pé, não sei, e de repente ele vê-se aproximar a mãe dos 2 irmãos. A mãe dos 2 irmãos. E os 2 irmãos vêm ali cabisbaixos, porque a mãe é que vai dar o recado. Eles certamente falaram daquilo, eles estão ali e ela chega... Jesus, olha, só te peço uma coisa. Que sentes um à tua direita e outro à tua esquerda. Mulher, tu não percebes o que estás a pedir? Podereis vós beber do cálice que eu vou beber. Depois Jesus diz, na verdade vocês vão beber, mas ainda não compreendem o que significa o cálice, nem entendem o que é que significa o beber, o cálice da dor de Jesus. O que é que estes 2 textos têm a ver? Vejam aquilo que Paulo apela e vejam aquilo que os discípulos faziam. A determinada altura a Bíblia diz que os outros discípulos que viram aquilo acontecer ficaram todos chateados e começaram ali a discutir uns com os outros. Porque a pergunta que estava ali implícita é qual é que era o maior no reino. O que eles queriam era subir, um ficar à esquerda e outro à direita. Eles queriam ser mais do que os outros. Eles queriam, não era servir, eles queriam a posição. E Jesus tem que lhes ensinar o seguinte, olha, aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último, aquele que quiser ser primeiro tem que servir em primeiro lugar o outro. Isto é que significa verdadeiramente serviço. Isto é que verdadeiramente significa compromisso. Isto é que verdadeiramente significa servir ao Senhor.
E na comunidade que é a igreja, o lugar que cada um de nós ocupa e desempenha não tem a ver apenas com as capacidades. A pergunta-chave não é o que é que tu és capaz de fazer, mas é onde é que está o teu coração nas coisas que tu fazes. Porque isso faz toda a diferença. Eu não sou a pessoa mais organizada. No outro dia estava a dizer, olha, foi ontem, a minha mulher acordou e comecei-lhe logo, a minha mulher não está cá ainda bem, comecei-lhe logo a chateá-la. Já estou casado há tantos anos, já sei que não posso falar com ela de manhã logo, mas ontem disse, não quer saber, hoje vou mesmo falar contigo, não quer saber. E ela acordou e eu comecei logo a bombardeá-la, porque me tinha lembrado de um teste que tinha feito, uma coisa muito interessante a nível, não era era um teste meio psicológico, tinha a ver com aquilo que chama-se os grandes 5. Não é? É parecido com os temperamentos, mas é ligeiramente diferente. E depois eu percebi de onde é que vem a minha desorganização. Claro, percebi, quer dizer, eu não precisei de perceber. Basicamente o teste diz claramente que eu na questão da organização sou uma miséria. Basicamente é o que o teste diz. Então, irmãos, eu sou péssimo na questão da organização e é o quê? E não vai mudar. Posso tentar um bocadinho melhor, mas também é temporariamente. É a vida. Sou assim. E não vou dizer serei sempre assim, porque senão os irmãos dizem Gabriela, não é? Porque é canção, não é? Mas irmãos, onde é que eu quero chegar? Imaginem que eu era extremamente organizado. Daí eu estar a dar o pior exemplo possível. Eu podia ser a pessoa mais organizada e eu podia organizar a igreja de acordo com o meu talento de organização, e não está errado, mas se o meu coração estiver na organização e não no Senhor, eu não estou a servir. Eu podia ser o melhor cantor do mundo. Se vier para aqui e simplesmente cantar, não serve de nada, porque isso não é serviço. Irmãos, e nós vamos falar disto, porque João no capítulo 13, nós entendemos o que é que significa verdadeiramente servir o outro. Servir o outro no meio das nossas condições. Servir o outro no meio daquilo que são as pessoas. Servir o outro, mesmo quando o outro é o nosso inimigo. Que é aqui que as coisas se tornam cada vez mais complexas. É porque Jesus, eu não sei se já perceberam isto, mas Jesus, quando nós dizemos, Jesus, estou a compreender, ele vai a um nível mais fundo. Eu tenho aí água, obrigado, Ana, tenho aqui, obrigado. Já tenho para aí umas 3 garrafas, mas obrigado pela tua coisa. É serviço, irmãos, é serviço, obrigado. Mas daqui a bocado já vou dar aí um pontapé nisso. Serviço. Coração. João capítulo 13. A partir do versículo 1. Este é um texto que ocorre exatamente nas últimas horas de Jesus. Este é o texto que antecipa tudo aquilo que vai acontecer. É o mesmo texto da última ceia. O mesmo texto onde há as indicações em Mateus, Marcos e Lucas acerca da Santa Ceia. João não foca na ceia, João foca no serviço. Daí eu estar a dizer que é exatamente a mesma coisa, a mesma história, é a mesma moeda, mas com faces distintas. Ele não vai falar especificamente, porque ele não vai focar na Santa Ceia em si, ele vai focar no serviço que a Santa Ceia representa. O que é que significa servir a Deus? O que é que verdadeiramente significa eu despir-me a mim de quem eu sou, daquilo que eu acho que sou bom, daquilo que eu acho que são até os meus direitos, daquilo que eu até quero, daquilo que eu até desejo, para que em vez de receber aquilo que eu quero, desejo e mereço, porque na realidade se eu recebesse o que mereço, eu não estava aqui nem você. Mas nós temos tendência a esquecer isto. Se eu não receber nada disto, ainda assim eu sirvo ao Senhor. E diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, o que é que diz a vossa Bíblia? Amou-os até ao fim. O que é extraordinário nesta introdução é que nós vamos ver um ato sublime de serviço e está a explicar qual é o fundamento do serviço. O fundamento do serviço só pode ser o amor. O fundamento do serviço não é a realização pessoal. O fundamento do serviço não é a excelência por si só, não é o objetivo não é a excelência em si mesmo. O objetivo é sempre honrar, e a honra a Deus leva à excelência.
leva ao zelo, leva à busca. Mas onde está o teu coração é a pergunta que está a permear toda esta mensagem. E aqui está, na introdução, porque Jesus sabia que era chegada a sua hora, que iria para o Pai. Como tinha amado os seus, amou-os até ao fim. E porque Ele os amou até ao fim, o episódio que vai imediatamente ser narrado tem como base a questão do amor. Irmãos, deixem-me dizer o seguinte, um dos grandes problemas da igreja e no serviço da igreja é que às vezes nós não fazemos tanto por amor, pode ser por obrigação, pode ser por vários tipos de sentimento, mas tudo o que não tiver a ver com o amor a Deus, não é o amor ao ministério, não é amor à minha posição, não é amor à minha pessoa, mas é amor e obediência ao Senhor. É isso que faz toda a diferença. Agora tenho mesmo que beber água, porque a Ana fez-me lembrar da água. Há pessoas que acham que o serviço as realiza. Existem pessoas que podem correr o risco de andar à procura e a correr atrás do vento, sempre em busca de alguma coisa para fazer, e a isto chamamos ativismo na igreja. Não é isto que eu estou a pregar. Eu não estou a pregar e não vou pregar, não é esta, e não pense já, o pastor, bem, já percebemos em que ele chegar, nós temos que servir. Bem, isto tudo bem, podemos ir embora daqui a bocadinho já, mas não é isso. Não é bem isso. É verdade que na igreja todos somos chamados a servir dentro das nossas capacidades, mas eu quero falar da postura de quem serve e da postura daqueles que querem e desejam servir. Porque o estranho é quando na igreja não se quer servir. Mas eu até creio que nós na igreja temos pessoas que querem servir e temos muita gente que serve e estou grato a Deus por cada um de vocês que serve. Mas esta é uma exortação e uma chamada de atenção, tanto para mim como para si, que é, onde está o teu coração na questão do serviço? É que há gente que acha que a sua identidade está naquilo que faz. E não é verdade. A sua identidade sempre esteve e sempre estará em Cristo. E porque está em Cristo você serve. Não é porque você serve que você é importante. Você é importante porque está em Cristo. E porque está em Cristo você serve. Há pessoas que trocam isto. Há pessoas que se... Irmãos, eu vou ser muito honesto. Sou sempre também, mas tenho que avisar sempre. Que é para vocês prepararem para não se escandalizarem. Perdoem-me a minha ousadia, mas há gente que sonha com este lugar aqui. Só veem isto à frente. Só querem isto. O anseio destas pessoas é, eu quero estar aqui, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas preguem. Eu quero que as pessoas preguem, não, eles querem pregar. Eles querem pregar, mas não é por causa da honra e da glória do Senhor, é para que sejam vistos. Dizer-vos isto, no meu ministério, eu nunca quis este lugar. Nunca quis. Não foi porque desejei que estou aqui. E eu creio que na chamada e no serviço o que acontece é isso. Muitas das vezes aquilo que Deus vai fazer não é aquilo que nós desejamos. É exatamente o oposto daquilo que queremos. E já dei o meu testemunho. Se hoje estou aqui, creio porque sou chamado, porque da minha personalidade, daquilo que eu sou, eu nunca escolhi isto. Nunca. Nunca escolhi. Irmãos, o que eu tenho visto é a minha experiência, mas vejo também na Bíblia, que a maior parte das pessoas que Deus chama para os serviços que elas não queriam. Mas lembram-se de Gedeão? Homem valoroso, o homem está escondido. E o Senhor chama-lhe homem corajoso. Ele diz, olha, enganaste, eu sou o mais pequenino de todos, da minha tribo, e da minha tribo, sou da tribo mais pequena e sou o homem mais pequeno da minha tribo. Enganaste, Senhor, não quero, não, mas é mesmo a ti que eu quero. Porque tu tens humildade, eu quero os humildes. O Senhor normalmente vai chamar as pessoas que não desejam os ambientes, porque quem deseja tanto. Paulo até dá um aviso, olha, aquele que deseja o ministério, boa coisa deseja. Convém, no entanto, que seja isto, aquilo e aquele outro. Homem que cuida da sua casa. Homem que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos, que pastoreia primeiro a sua casa. Porque aquele que não cuida da sua casa, como pode depois querer cuidar da casa do Senhor? Há gente que não cuida da casa deles e não cuida da casa, mas quer vir para aqui pregar. E quando eu estou a falar aqui, não é aqui na Igreja da Pontinha, especificamente. Até porque quem prega aqui prega porque eu deixo, com todo o respeito. Não é que eu mande, mas manda alguma coisa. Mas há gente que aquilo que anseia e sonha é os lugares de destaque. Pode ser para pregar, pode ser para louvar. Irmãos, e falamos, porque eu quero falar acerca do coração, não tem tanto a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com o meu e com o seu coração naquilo que fazemos. Irmãos, se Deus não me chamasse para isto, Deus chamava-me para outra coisa qualquer. Eu, pessoalmente, sempre gostei de obedecer ao Senhor.
Há coisas que são muito difíceis e andei a fugir da minha chamada. Mas eu servia, eu tocava quando era preciso, eu cantava. Olha, tive que fazer um esforço terrível para começar a dirigir louvor. Uma vez, lembro-me, a primeira vez que dirigi louvor, me puseram uma guitarra nas mãos, nem era acústica, era elétrica. Eu só tinha tocado acústica, então toquei elétrica na acústica. Basicamente é isto. Não, acústica na elétrica. Exatamente. Ou seja, eu não sabia tocar guitarra elétrica e disseram assim, olha, hoje não vem ninguém, temos culto de adolescentes e jovens, és tu que vais dirigir o louvor. Vou. Correu muito bem. Correu, olha, consegui tocar metade de uma música, porque a outra metade esqueci-me. Mas depois aprendi e um dia cheguei ao pé lembro-me da pessoa que era responsável, líder de louvor, e disse, porque havia uma congregação na Serra da Luz, e eu expirei e disse assim, olha, se um dia, de vez em quando, precisarem que eu dirija louvor, eu estou disponível. Eu não sabia o que é que estava a dizer, porque no dia em que eu disse aquilo, eu tornei-me o permanente líder de louvor da Serra. Era todos os domingos e todas as quartas. Eu não sabia que tinha-me inscrito para aquilo, mas eu disse assim, quando precisarem, eu até fui assim, quando precisarem, sim, de vez em quando. Sim, olha, boa, ainda bem. A quarta-feira és tu, domingo és tu, quarta és tu, domingo és tu. Quarta, domingo, e foi assim permanentemente até sair, para ir para tomar. De vez em quando lá aparecia alguém, não, olha, hoje dirijo eu. E eu disse, aleluia. Mas era uma vez por ano, quase. Irmãos, porque isso tem a ver com o serviço. Não tem a ver... Irmãos, não era porque eu achava que era o melhor, não era porque eu achava que sobressaía, era porque eu entendia que era uma necessidade na igreja. E eu dizia, mas ninguém se levanta. Quer dizer, quem é que se podia levantar? Era a minha mãe. Minha mãe, coitada, não dá muito para a música. É assim um bocado para o lado. Não sabes disso, mas eu informo-te. A minha mãe, ela sabe que eu sou muito brincalhão. Irmãos, não podia ser. Eram pessoas assim da idade da minha mãe. Uma delas sabe tocar. Quem é que ia dirigir o louvor? Quem é que ia? Era quem lá estava. Era eu que ia. Então, olha, fui perguntar. É vida, é serviço. Mas filo com todo o prazer, irmãos. Filo com todo o prazer. E em todos os lugares onde nós vamos, aquilo que nós precisamos de entender é que o serviço, às vezes nós não vamos fazer as coisas que se calhar gostávamos. Porque não tem a ver com gostar. Às vezes não vamos fazer as coisas que nós sonhávamos. Não vamos fazer as coisas, e este é que é o problema, muitas das vezes, na questão do serviço. E eu estou a bater nisto porque eu sei do que é que estou a falar. Estou a falar da questão do coração. Que é gente que fica frustrada e torna-se um empecilho para o avanço do reino, causam mau ambiente e são tóxicos, porque simplesmente não têm aquilo que elas desejam. Porque acham que têm direito àquilo. Deixa-me dizer nesta manhã o seguinte, nenhum de nós tem direito a nada aqui na igreja. É o Senhor que chama. É o que eu creio. O Senhor chama e a igreja reconhece. Então vejam, o amor é o fundamento teológico do serviço. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Isto é um por maior. Porque estamos a falar que neste sítio, neste lugar e neste ato de serviço está quem? Judas. E Judas já está resoluto. Judas já está convencido. É isto que este versículo significa. Judas já decidiu que vai trair Jesus por 30 moedas. Como o Gonçalves muito bem pregou, o coração de Judas já estava no outro lado. Ele já não se focava em Jesus, já não tinha a ver com Jesus. Já não tinha a ver com as pessoas, já tinha a ver apenas com o valor. E Judas já só olhava para o valor. Judas olhava para as pessoas como transação. Judas olhava para as igrejas como transação. Aquilo que eu posso alcançar, aquilo que eu posso receber pessoalmente da igreja. O serviço é aquilo que eu posso dar. E Judas estava naquela aquilo que eu posso receber. Há gente que só vem até nós, só está connosco porque está interessado. Eu não me importo. Esta é a igreja para todos. Podem vir em que estado quiserem, em que estado estiverem. Mas eu creio que neste lugar o Senhor transforma. E se na posição e no coração vem por causa da necessidade, eu oro para que o Senhor cubra essa necessidade. Mas depois eu quero é transformação de vida. É isto que eu oro. Senhor, que haja vidas transformadas. Que haja salvação, que haja redenção no Teu nome e no Teu poder. Então está Judas, para que não haja dúvidas. Ele está lá. Vejam o conhecimento de Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Deixem-me ficar uns minutos neste versículo. Jesus,
sabia. Ele não tinha dúvidas de quem ele era. Você está cá? Jesus sabia quem era. E Jesus tinha conhecimento da seguinte informação: que o Pai tinha colocado nas suas mãos, literalmente é isto no grego, toda a autoridade, todas as coisas estavam nas mãos de Jesus. E isto é a chave para entender este texto. Jesus não é que Jesus não soubesse quem ele era. Jesus não andava à procura da sua identidade. Jesus não andava em busca de sonhos. Jesus não andava em busca de visões. Jesus não queria sobressair. Jesus sabia quem ele era. Deixa-me perguntar nesta manhã, você sabe quem é em Cristo Jesus? Eu espero que saiba. Nós somos salvos, redimidos. Estamos cheios do Espírito Santo, ou podemos ser cheios do Espírito Santo. Podemos ter poder. Jesus sabia quem era. E sabia que nas suas mãos, e isto é claro, nas suas mãos ele tinha todas as coisas. E é por isto que este versículo é tão poderoso. Porque Jesus sabia e tinha efetivamente todas as coisas nas suas mãos. E sabia de onde vinha e para onde ia. Ele sabia que vinha do céu e sabia que um dia iria voltar para o céu. Ele sabia que a hora estava próxima. E ele sabia que tinha toda a autoridade, todo o poder e todas as coisas estavam nas suas mãos. Perceberam isto? Todas as coisas estavam nas mãos de quem? E ainda estão. Amém? Jesus tem a informação e tem o poder. Ele tem a identidade e usa o fruto da identidade. Ele sabe quem é, o poder que tem e as mãos que tem. E Jesus, com esta informação, está sentado. O apóstolo João está a escrever que Jesus sabia para onde ia, sabia de onde vinha, sabia para onde ia e sabia que tinha o poder e todas as coisas nas suas mãos. O que significa que tudo aquilo que ele fez, fê-lo, mas sabendo que ele podia impedir tudo o que aconteceu. Certo? E o que é que ele faz? Imediatamente a nós, hoje, 2000 anos depois de recebermos esta informação, diz que ele levantou-se, tirou os vestidos, tomou a toalha e cingiu-se. Vejam como isto é incrível. Jesus tem as mãos cheias de todas as coisas e de todo o poder, e aquilo que ele escolhe fazer é levantar-se e despir a sua veste exterior, com as mãos que tem todo o poder. Aquilo que ele escolhe fazer é despir as suas vestes exteriores e cingir-se com uma toalha. Ele tem todo o poder e não há arrogância nenhuma. Ele tem todo o poder e ele não chama de direito a nada. Aquilo que ele chama os outros a fazer é exatamente a mesma postura. Ele tem todo o poder e com as mesmas mãos que recebeu as coisas do Pai, aquilo que ele faz é despir-se. E de repente, Jesus está numa sala com 12 marmanjos, numa forma humilhada. Porque Jesus está nas suas vestes interiores. As vestes exteriores, e muito provavelmente a veste que Jesus despe, é aquela veste que depois os soldados vão jogar para ver quem é que fica com aquela veste. E Jesus despe aquela veste para tomar a forma de servo. E de repente na sala, os irmãos conseguem imaginar, está toda a gente numa refeição. Jesus tem este conhecimento, mas os discípulos não têm noção disto. Que Jesus tem todo o poder. Jesus não precisa de mostrar aquilo que ele é. Jesus é simplesmente aquilo que ele é, os outros reconhecem. E Jesus, com as mãos que têm todo o poder, aquilo que ele escolhe fazer é levantar-se, despir-se de quem ele é e ficar na forma mais simples que existe, que é a forma de servo. Os irmãos imaginem os 12 a olharem uns para os outros e para Jesus. O que é que ele está a fazer? Porquê é que ele se está a despir? O que é que ele vai fazer com a toalha? Depois, deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava
cingido. De repente Jesus, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho assim algum desconforto. Uma das coisas que mais me assusta, vou ser honesto outra vez. Eu às vezes ficava em pânico só a imaginar assim, será que isto vai ser daqueles cultos que alguém se vai lembrar de termos que tirar os ténis e depois vamos lavar os pés? Vocês alguma vez estiveram num culto desses? Já tiveram? A mim assusta-me. Honesto. Eu fico desconfortável. E fico desconfortável porque eu sou assim, mas agora vou tirar os meus ténis. Será que cortei as unhas dos pés? Não cortei? Será que cheira mal? Não cheira? Ia lavar os meus pés? Não. Bem, e até lavar os pés dos outros, meu Deus. Isso então... irmãos, eu estou meio a brincar, meio a falar a sério, porque imaginem, eu estou-me a colocar... Coloquem-se neste papel. No papel de quem está a ver o Senhor e Mestre, e de repente ele está em vestes interiores, está cingido com a toalha, colocou água numa bacia e vem na vossa direção. E a seguir, ajoelha-se, agarra nos nossos pés, coloca na água, ou melhor, os pés ficam à altura, a água é colocada, é lavado, com a água lava-se os pés e depois seca com a toalha. Mas conseguem imaginar o silêncio? Conseguem imaginar o que é que nós fazíamos? O desconforto daquilo que está a acontecer. Porque deixemos dizer o seguinte, na cultura judaica, isto era o trabalho de um escravo. Só os escravos lavavam pés e se nós formos estudar, por exemplo, quem lê o comentário do Evangelho de João do D.A. Carson, ele dá a indicação de que quando se estuda os textos rabínicos, havia a ideia de que a lavagem de pés só podia ser feita pelo servo menor. Então era o escravo, mas era o menor escravo da casa e nunca podia ser, ou não deveria ser, um escravo judaico. Se houvesse um judeu escravo naquela casa e um gentil, a lavagem de pés era para o gentil. Você está cá? Tanto que existe uma história de alguém, de um homem que foi viajar, já não me lembro bem qual é que é o contexto, mas quando ele regressa, ele foi fazer um grande serviço, uma grande obra, e quando ele regressa, a sua mãe faz questão de lhe lavar os pés, e ele fica zangado com a mãe. Ele diz, jamais tu me vais lavar os pés, exatamente como Pedro. E ela fica zangada, ela diz, mas é a melhor honra, e a maior honra que eu te posso dar é lavar-te os pés. Eu quero-te lavar os pés. E o homem fica tão chateado, e está registado, que vai ao tribunal, para que o tribunal meta uma lei que as mulheres e as mães não podem lavar os pés, porque para ele era indigno. Indigno. Era isto que o judeu acreditava. Lavar os pés era um trabalho indigno. Por isso deveria ser um escravo, o menor da casa, e de preferência que nunca fosse judeu. E não é que é com esta lição que Jesus vai servir os judeus que estão ali. De repente vem Jesus com aquela toalha cingida, depois a bacia, lava e começa a enxugar os pés. Jesus está a fazer algo parecido com aquilo que o Gonçalo disse que a mulher fez. O que é que a mulher faz? Vai ungir Jesus. Um ato de humilhação total, diante de toda a gente. Gasta lá aquele nardo puro. Os irmãos recordam-se que tinha um valor astronómico para a realidade da era. E ele, Jesus, está ali a fazer exatamente a mesma coisa. Mas agora aos seus discípulos. Servindo-os. Até que finalmente chega-se ao pé do colérico sanguíneo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. E o Simão Pedro, vocês já sabem. Já se estão a rir alguns. Simão Pedro começa a olhar. Eu imagino o Simão, irmãos. Simão, também temos aqui um colérico que é o Simão também. Mas, irmãos, eu imagino Pedro. Eu não sei quanto a vocês. Vocês conseguem imaginar a cara dele a ver Jesus a fazer aquilo aos outros e ninguém está a dizer nada? É que a questão é essa mesmo. É isso mesmo. A sério? Mas ninguém diz nada? Mas vocês estão loucos? Ele é o mestre e vocês estão a ser... Mas esta gente é maluca. Que lavar os pés. A mim, quando chegarem a mim, eu vou-vos dizer. Vão todos aprender como é que é honrar aqui o mestre da sala. E Jesus vem. E Pedro, o filósofo. Senhor, tu lavas-me os pés a mim?
Esta é uma resposta de negação à atitude que Jesus ia fazer. Porque é uma pergunta de impedimento. E esta é curioso. Se vocês leram o texto, Pedro neste episódio nega 3 vezes a Jesus. Neste. Ainda não é o do Galo. É neste. 3 vezes ele vai dizer que não a Jesus. Era uma antecipação profética daquilo que haveria de acontecer daí por umas horas. Então lá está Jesus a chegar-se ao pé do Pedro. E Pedro diz assim, Jesus, tu lavares-me os pés a mim, tu servires-me a mim. Jesus respondeu-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas vais saber depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Irmãos, deixa-vos dizer o seguinte, o português não faz justiça àquilo que está no grego. No grego, literalmente, ele diz assim, nunca em toda a eternidade tu vais fazer isto comigo. Em toda a eternidade é a expressão que ele usa. Nunca, jamais, não chega àquilo que ele diz. Ele utiliza a expressão aion. Em todas as eras, épocas e tempos, para sempre, para lá e para sempre de lá. Nunca me vais lavar os pés. O homem muda também rapidamente. Porque ele está convencidíssimo, e bem, pela cultura judaica, pela sua educação, que aquele trabalho, aquele serviço que se está a fazer é indigno. É do menor da casa, e Jesus não é o menor da casa. Deixa-vos dizer o seguinte, enquanto os discípulos andavam a lutar para saber quem era o maior no reino, nenhum deles se levantou para lavar os pés de ninguém ali naquela casa. Certamente que haveria discussão. Quem é que é o menor para lavar os pés aqui? E Jesus não espera pela discussão. Jesus vem, já que vocês não querem fazer, já que vocês acham que são todos importantes, eu vou-vos mostrar o que é que significa servir e onde é que está o meu coração. E Jesus serve. Nunca, Senhor. A mim, jamais. Coração na boca. Nem pensa bem naquilo que está a dizer. Estamos juntos, coléricos. Disse-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Irmãos, Jesus está a dizer o seguinte, Pedro, se tu queres estar ligado a mim, eu vou fazer isto. Vais ter que me dar acesso a fazer-te isto. Porque os irmãos sabem, o lavar os pés é um ato de exemplo, de serviço, e depois Jesus vai dar a questão da lavagem, que é a purificação que só ele pode fazer. Mas Jesus tem que lhe dizer a Pedro, categoricamente ao Pedro, olha, se tu queres ter parte comigo, tu precisas de ser lavado. Porque deixei-vos dizer o seguinte, e já avançamos. Só pode verdadeiramente servir a igreja aquele que consegue perceber que foi lavado por Jesus. Quando eu entendo que fui lavado por Jesus, eu sirvo exatamente porque sou lavado. Então veja o seguinte, o serviço não é um direito que nos assiste. O serviço não é alguma coisa a que eu tenho direito. É na realidade uma obrigação. É um vínculo. Um vínculo que nos une a uma outra pessoa de forma a que tenhamos que cumprir essa mesma obrigação. É um elo, uma ligação que faz com que nós tenhamos que servir. E Jesus vai falar disto lá mais à frente. Agora deixemos dizer, nós servimos e só podemos servir porque amamos a Deus, depois porque amamos os outros, depois porque claramente temos essa consciência que nós somos lavados, purificados, somos salvos e porque somos salvos queremos servir. Mas o serviço não é um direito que você tem, é uma obrigação, é diferente. Não encare o serviço como um direito, Deus não lhe deve nada. Deus não lhe deve aquilo que você deseja, nem a posição. Deus deve-lhe simplesmente dizer-lhe assim, eu quero te usar para isto. E vai ser para isto. Irmãos, o serviço e a postura é como nós falamos. Não, o serviço. Louvor. É importante tocar bem, é importante pelo menos ser afinado, e é importante cantar. Não é isso que está em causa. Mas deixem-me colocar isto aqui um bocadinho. Ainda ontem falávamos disto aqui na reunião.
Tudo isso vai ficar aquém. Tudo isso vai ficar aquém do coração e da forma como nós devemos servir. No louvor, quanto mais invisível eu for, melhor eu faço o meu serviço. Quanto mais invisível os músicos forem, melhor fazem o serviço. Porque aquilo que se passa aqui não é para os irmãos assistirem, é para os irmãos louvarem. Para isso nós estamos aqui para dar o exemplo. Pelo menos devia ser isto. Então no grupo louvor, mais do que cantores bons, eu quero corações disponíveis para louvar a Deus. Isto é o mais importante. Irmãos, quem serve na portaria, temos uma portaria incrível, muito simpáticos. Hoje estão os menos simpáticos, o Gonçalo e o Céu. Não, eles são simpáticos, eles são muito simpáticos. Eles são muito simpáticos. Mas irmãos, deixem-me dizer o seguinte. Para todos os irmãos que servem na portaria, é claramente a marca da igreja. São o primeiro impacto. A vossa responsabilidade não tem a ver apenas com o serviço, tem a ver com o coração. Vocês podem ser as pessoas mais simpáticas, mas se não tiverem coração para as pessoas, estão no sítio errado. É a realidade. Porque não tem a ver com simpatia. Aquilo que nós buscamos é que as pessoas se sintam bem, mas que elas olhem para cada um de nós e vejam Jesus Cristo refletido na nossa vida. Irmãos, o impacto é este tremendo. Não pensem que isto é um serviço menor, porque não é. É crucial na igreja a forma como recebemos pessoas, que as pessoas possam ver Cristo naqueles que estão ali à porta. Isto é crucial, irmãos. E também nos irmãos que vêm. Alguns de vocês vêm mesmo carrancudos. Nem bom dia, nem boa tarde querem dizer. É verdade, não é? É verdade, é. Mas isso eu acho que já não posso fazer nada. Isso já é das pessoas. Mas irmãos, neste lugar, aquilo que é suposto acontecer é a manifestação da glória. E então que nós possamos refletir a glória deste Jesus Cristo. Deste Jesus Cristo. Então não há serviços demasiadamente pequenos. Olha, uma palavra, vou dizer, porque eles foram todos meus alunos no Instituto Bíblico. E estou à vontade para falar com eles, porque conheço o Célio há menos tempo, mas também já vou conhecendo bem o Célio, porque falamos muito. Meus amigos, vou-vos dar um conselho sério, mas isto não é apenas para vocês, é para a igreja também, mas que isto fique para vocês. O que vos dá direito a servir a Deus não é o Instituto Bíblico. Cursos não vos legitimam a fazer nada. Não é porque vocês terminam um curso que se tornam pastores. Não é porque passaram pelo Instituto Bíblico que hoje são obreiros, apóstolos ou missionários. O verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro, a pessoa que é chamada pelo ministério, é isto mesmo. É a convicção da chamada divina. Isto tem que ser. Não é o Instituto Bíblico que dá validade. Não é isso que o Instituto Bíblico faz. O Instituto Bíblico é suposto dar conhecimento. É o primeiro passo. Mas isso não serve de nada. Não é porque vocês acabam que se tornam ministros. Porque isso é uma chamada divina. Mas há mais um conceito. A chamada divina e o ministério, ele é dado por Deus, mas é reconhecido pela igreja. E isso é claro. Porque se a igreja não reconhecer, se as pessoas a quem servimos não nos reconhecem, então é porque a chamada provavelmente não vem de Deus. Ou então nós estamos no sítio certo para exercer a chamada que nós, e às vezes só nós, acreditamos que temos. Porque a igreja reconhece quem são os seus ministros. A igreja sabe e reconhece quem os lidera. A verdadeira igreja conhece. E claro, e aqui não estou a pôr cheque em branco na liderança, irmãos, não pensem nisto. Porque servir a Deus é amor. Servir a Deus é amar as pessoas mais do que as nossas posições, mais do que aquilo que nós desejávamos e gostávamos e que às vezes achamos que temos o direito de ter. Eu cada vez percebo mais que eu não tenho direito de nada. E comecei a oração ali de manhã às 9h30 dizendo isto. Cada vez tenho mais consciência que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na minha vida, e quanto mais velho estou, mais eu entendo isto. Se não fosse a tua graça e a tua misericórdia, Jesus, eu não mereço nada. Senhor, eu olho para o meu espelho e não vejo nada. Eu não sei como é que tu me consegues usar, como é que tu me podes usar, mas usa-me, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Com os meus defeitos, com tudo aquilo que eu tenho de mal, Senhor, perdoa-me, mas usa-me e que no final, quando terminar tudo, seja quando tu entenderes que a minha vida seja um exemplo para a minha família, porque, irmãos, no final vai ser para a minha família. É isto que vai contar. Às vezes estamos tão preocupados com aquilo que a outra pessoa do lado pensa de nós, vê em nós, e andamos à procura da nossa validação nos outros. Olha, veja o que é que a sua casa diz de si. O que é que a sua família diz de si. Serviço é amor.
Quem não cuida da sua casa não consegue cuidar da casa de Deus. E isto é um aviso também. Então, tentava dizer que, não, que ia-vos dar, que ia bater no ministério, mas olha, vai calhar agora, vem agora. Cuidem das vossas esposas. Cuidem da vossa família e dos vossos filhos. Pastoreiem em primeiro lugar as vossas casas. Porque se não o fizerem, não estão legitimados para pastorear e estar aqui a liderar este lugar. Porque é na vossa casa que vocês mais são pastores. Independentemente da vossa posição, sendo diáconos, presbíteros, isso é irrelevante. Porque este é o papel do homem, é pastorear a sua casa. O papel do homem, quer esteja no ministério ou não, e agora para toda a igreja, todos os maridos que aqui estão, a vossa responsabilidade é pastorear a vossa casa. Vocês deviam ser o exemplo de humildade, vocês deviam ser um exemplo de serviço, vocês deviam ser um exemplo de zelo na busca do Senhor. Infelizmente, nas igrejas em Portugal, aquilo que vemos é exatamente muitas das vezes o oposto, em que são as mulheres mais zelosas, são as mulheres também que mandam em casa, porque também são elas que buscam ao Senhor. Depois há homens que ficam todos frustrados porque não têm mulheres submissas. Querem mulheres submissas, mas não as amam a ponto de dar a entregar a sua vida por Deus. Se tu não estiveres disponível para entregar a tua vida por Deus e pela tua esposa, não estás disponível para... Irmãos, vou dizer isto, nem para servir na igreja. Porque aquilo que nós queremos é, de facto, serviço do ponto de vista bíblico. Nós temos aqui, irmãos, o Deus que tem todas as coisas, criou o céu, a terra, as estrelas, o sol, a lua e os planetas. Tudo aquilo que existe foi e passou pelas mãos. Tudo Deus Pai entregou nas mãos do Filho. E Ele escolhe despir-se para servir. Para servir. Eu olho para estas frases, para estes textos e eu fico incomodado comigo mesmo. Porque eu olho para a minha vida e penso, Senhor, isto é impossível para mim. Senhor, eu não consigo. Eu não sei como é que nós conseguimos engolir isto. Porque os irmãos não pensem quando eu prego que isto é só para vocês. Isto é para mim em primeiro lugar. É para mim em primeiro lugar. Senhor, jamais me vais lavar. Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E aqui Jesus fala acerca da salvação. Aqui Jesus fala acerca da limpeza. E eu vou avançar. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E é aqui que Pedro... Irmãos, é aqui que Pedro mostra onde é que está verdadeiramente o seu coração. É verdade que ele vai rejeitar Jesus, mas Pedro ama Jesus. Pedro mostra o que é o amor no meio das nossas falhas e limites. Todos nós temos um limite. Todos nós temos uma falha. Todos nós temos um preço. E desculpem a expressão, mas é isto. Todos nós temos alguma coisa à qual já não conseguimos fugir. Já não conseguimos mais. E Pedro foi isto. Negar a Jesus como meio da sua própria vida. Mas ele diz, olha, Senhor, se é para eu não ter parte, se não tenho parte contigo, se tu não me lavares, então não me laves só os pés. Lava-me todo. É mesmo colérico, ou é 8 ou 80. 8 ou 80. Senhor, não me lavas os pés nunca, jamais nesta eternidade. 2 segundos depois, então lava-me todo. Lava-me todo. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Jesus não está a falar de limpeza em si, os irmãos entendem. O ato é de serviço, mas ele agora está a falar de redenção. Porque a ideia de lavar os pés era a ideia de serviço, mas Jesus precisava de ensinar a Pedro e a todos os discípulos que o serviço conecta-nos. E Jesus serviu-nos para que nós possamos servir. Jesus capacitou-nos para que nós possamos capacitar. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis... Mas veja o que é que diz. Depois que lhes lavou, o que significa que Jesus lavou os pés até àquele que sabia que o havia de trair. E eu não sei se isto é uma pílula dura para vocês engolirem, comprimido, uma cápsula dura de engolir. Mas para mim é. Jesus sabia todas as coisas e quando ele está a lavar os pés de Judas, ele sabe o que é que vai acontecer. Jesus já sabe que Judas tem 30 moedas aqui na cabeça. E brevemente vai ter aquelas moedas nas mãos. Por pouco tempo. Porque Judas vai alcançar aquilo que sempre ansiou e desejou e não vai usufruir daquilo que alcançou. E esta é outra lição. É que por vezes nós andamos em busca de tantas coisas que Deus não quer para nós, mas que nós achamos que são boas para nós. E Judas vai alcançar aquilo que ele quer.
Judas quer moedas. Judas vai ter moedas. No final vai lançá-las. E vai se enforcar. Porque o coração de Judas estava longe não só apenas do serviço, mas do Deus que dá e chama para o serviço. Jesus, a determinada altura, está a lavar os pés de Judas. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, Ele não está a falar de filosofia. Quando Jesus diz, amai aqueles que vos maltratam, amai aqueles que maldizem, que falam mal de vocês, isto para nós é impensável. Humanamente diria, é impossível eu amar aquele que me trata mal. Eu amar aquele que me trai. Eu amar aquele que maldiz de mim nas costas. E Jesus sabia tudo isto, porque foi tudo feito nas suas costas, e Jesus está a dar mais uma oportunidade a Judas servindo. Mas eu não sei qual é o impacto que isto vai tendo na vida das pessoas, mas a cada um daqueles discípulos teve que ser marcado. E João foi de tal forma marcado, claro, inspirado pelo Espírito Santo, que ele registra. Não, isto foi incrível. Tanto que todos os outros falam da ceia e João diz, tudo bem, a ceia foi espetacular, mas ele lavou-me os pés. Ele lavou-me os pés. O Deus Criador do universo que lava os pés do discípulo. Onde está o seu coração quando serve? Onde está o seu coração quando parece que tem tão pouco para dar? Quando parece que aquilo que faz na igreja é tão pouco? Pode parecer pouco, mas aquilo que você está a fazer é servir o nome do Deus vivo. Não é pouco. Você está a retribuir dentro daquilo que consegue, dentro daquilo que são as suas capacidades. Irmãos, não menospreze a sua idade. Sempre que você estiver de joelhos a orar por esta igreja, você está a servir esta igreja. Não importa a sua idade. Às vezes as irmãs mais idosas, irmão, já não tenho energia, antigamente servia tanto ao Senhor. Irmão, não se preocupe. Serviu porque teve o seu tempo de servir. E agora está na altura de fazer um outro tipo de serviço, que é crucial. Cubra esta igreja com as suas orações. E deixe que agora aqueles que o Senhor tem chamado a outra geração, que possam servir com tanto zelo e ainda com mais excelência e ainda com mais capacidade, se calhar, ou não sei, com a capacidade que o Senhor der a cada um. Deixe que agora a próxima geração se sirva. Não naquilo que queremos, mas naquilo para o qual o Senhor chama. Porque isto é muito importante. Vocês acham que o Senhor foi chamado para lavar pés? Jesus podia ter dado todas as desculpas. Olha, desculpem, isto é assim. Os pés estão sujos, alguém vai ter que os lavar, e não sou eu. Eu sou o Senhor desta casa. Melhor, eu sou o dono disto tudo. Portanto, escolham lá em devia de correr bem também. Já pensaram? É que normalmente na igreja eu não conheço ninguém que lute pelo serviço. Nunca vi ninguém. Vocês conhecem? Não sei. Eu, no tempo em que estou como crente, depois como pastor, eu nunca conheci ninguém que se chateasse por causa do serviço. Que se chateiam por causa das posições, sim. Mas isto não é o serviço. Chatear-se pelo serviço, nunca vi ninguém. Chatear-se porque querem fazer as coisas pelo prazer que as coisas lhes dão, isso sim. Chatearem-se uns com os outros porque almejam a mesma coisa, que não é o serviço, é a posição, é o destaque, é as luzes. Eu oro para que nós não sejamos uma igreja de destaque nesse sentido. Eu oro para que qualquer pessoa que esteja aqui a servir, que o seu coração e o meu coração seja unicamente voltado para o Senhor. Irmãos, o que não faltam são áreas para servir. Olhe, vocês reparam, nós temos mais de 30 crianças neste momento. Vamos a fazer algumas contas, mais de 30 crianças. Alguns, se contarmos adolescentes depois com jovens, adolescentes e jovens são cerca de 25. Somem com os 30, vejam só a quantidade de jovens que nós temos. Para quem dizia que era uma igreja de idosos, não percebo. A percentagem desta igreja de jovens é uma coisa extraordinária, em percentil. Quando eles se vão embora, vocês percebem logo. E graças a Deus eu oro para que qualquer dia não se perceba. Porque nós precisamos, brevemente, quando o Senhor assim decidir, nós vamos precisar de arranjar algum espaço onde temos esta cambada toda de miúdos. Eu não sei onde é que a gente vai pôr estes miúdos, irmãos, não sei. Aqui não cabem. Se não cabem aqui, tem que se arranjar outro lugar. Isto vai ser assim. Não estou a falar de igreja, estou a falar só de escola dominical para já. Eu não estou a dizer que a gente vai ser para outro lugar. Quer dizer, havemos de ir, mas não é agora. Mas orem. Porque o ideal é, nós temos uma quantidade de gente ali, nós não temos condições para ter culto infantil. Se você sabe sarrafar 4 ou 5 acordes, prepare-se,
Porque se você não se oferecer, eu vou fazer com o que você se quer oferecer. Eu hei de ter consigo, se eu descubro, porque nós vamos precisar de pessoas que sirvam nessa área, que façam escola dominical, mas com guitarra, e que haja um culto infantil. Pode não ser sempre, porque eu também acho que faz falta aos miúdos aprenderem a louvar com os pais aqui. Esta é a minha ideia, não é? Porque eu não gosto muito desta ideia de nós tirarmos os miúdos permanentemente. Mas quem sabe uma vez por mês, 2 vezes por mês, isso independentemente do espaço, garanto-vos, porque o espaço isso vai ser preciso mesmo. Irmãos, nós estamos num caminho que eu acredito que é o caminho de Deus. E nós precisamos, o que nunca vai faltar. O irmão Ricky diz isso e eu acho bem. Concordo em certa parte, mas vou dizer só para... Pronto, vou dizer que concordo, que é para ele ficar contente. Que a igreja tem tudo aquilo que ela precisa. E isto significa as pessoas. Para serviço. Se elas estão disponíveis ou não, pois essa é outra questão. Mas que a igreja tem. Às vezes vamos ter que experimentar coisas que nem gostamos tanto. Para entender que as gostamos. E às vezes experimentamos aquilo que não gostamos e não gostamos mesmo. Acontece. Eu acho que já servi em todas as áreas na igreja que há para servir. Mas irmãos, aquilo que Jesus faz é extraordinário. Ele que tinha todo o poder, aquilo que ele faz é despir-se. E depois o versículo diz que ele veste-se. Depois que lavou os pés, tomou os seus vestidos e sentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar também os pés uns dos... Porque eu vos dei o exemplo, para como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, vocês já sabem isto? Vocês sabem isto que acabámos de ler? Não sabem, vamos repetir então. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, vós façais também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus está a dizer, olha, se o servo não é maior do que aquele que é se o servo não é maior que o seu senhor, vocês pensem que vocês são os meus servos, eu sou o vosso senhor, e eu lavei os pés e não tive problemas nenhum em lavar-vos os pés. E a pergunta é, são vocês maiores do que eu? É isto que está aqui o texto. A pergunta é, tu és maior do que Jesus? Então porquê é que às vezes servimos e temos desejo no nosso coração como se fôssemos maiores do que Jesus? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, mas não é se saberes, se as fizeres. Esta é uma das bênçãos da Bíblia incríveis. Diz assim, se tu souberes estas coisas, nós podemos dizer, somos abençoados. Não. Se souberes estas coisas, abençoado és se as fizeres. Se as praticares. Se servires. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido para que se cumpra a Escritura. O come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos-lo tenho dito, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que me enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus está a dizer, olha, sirvo a todos, mas eu sei quem escolhi. É isto que eu costumo dizer na igreja. Podemos ser muitos, mas só o Senhor sabe quem verdadeiramente são escolhidos. É bom que cada um de nós tenha a convicção de que é escolhido. Mas isso não é papel do pastor, é pelos frutos os conhecereis também, mas não é o meu papel, não é o papel da liderança, não é o papel de cada um dos irmãos que é julgar-nos e avaliar-nos. Onde está o teu coração no serviço? Vamos ficar em pé, amém? Nós pedia que aqueles que estão a servir na questão da ceia possam, por favor, preparar. E vamos fechar os nossos olhos nesta manhã ainda. Eu gostava que os irmãos refletissem uns minutos naquilo que vimos, naquilo que ouvimos, naquilo que pensamos, naquilo que dissemos. Pensa um bocadinho onde é que está o teu coração naquilo que significa servir a Deus e por inerência também a comunidade a qual pertencemos, a esta igreja.
O que é que o Senhor te tem chamado a fazer? O que é que tu podes fazer? Quais são as coisas que realmente o Senhor te tem chamado a fazer? Serviço. Qual é a postura? Será que queremos mesmo lavar os pés uns dos outros no serviço? Será que estamos disponíveis mesmo para isso? Pensa alguns segundos nisto. À medida que o pão e o vinho vão passando, os irmãos fiquem com ele e pensem neste ato sublime de serviço que o Senhor também fez, o seu sacrifício. Não tomem, esperem. Devo recordar que a Santa Ceia deve ser tomada apenas por aqueles que já foram batizados segundo os nossos costumes e tradição. Portanto, não tem a ver com o batismo que aconteceu em criança, mas o batismo que nós fizemos do ponto de vista evangélico, já depois de uma tomada de decisão, de falarem com os pastores e haver a explicação do que é que este ato significa. Se eventualmente foram batizados pela Igreja Católica, eu peço-vos que não tomem, também não tem a ver com esse ato. O batismo que estamos aqui a falar e a ceia é tomado única e exclusivamente pelos membros, aqueles que são batizados depois de consciência de quem são e daquilo que Cristo é. Deixa-me ler o texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Vou só esperar mais alguns segundos, só para ver se todos têm, recebem. Todos na sala já têm? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomai e comei, diz o Senhor.
Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomai bem. Ainda antes de terminarmos o nosso culto, eu gostava só de cantarmos um coro, amém? E antes dos anúncios. Os irmãos não se distraiam, sei que ainda vão entregar aí os copinhos, mas ainda estamos a cultuar a Deus, amém? Todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, por onde eu andar, faço a vontade em mim, faço a vontade em nós, Deus. Todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, por onde eu andar, faço a vontade em mim, todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, por onde eu andar, faço a vontade em mim, faço a vontade em mim, faço a vontade em nós, oh, em nós, faço a vontade em nós, Deus, faço a vontade em nós, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. De facto, Deus, tu és incrível. Nós não merecemos o teu amor, Deus, o teu serviço, Deus, a forma como naquela noite tu lavaste os pés aos teus discípulos, Deus. Deus, e nós clamamos para que nesta manhã, Deus, nós possamos sentir como aqueles discípulos se sentiram, Senhor. O Deus Criador do universo estava ali, despido da sua glória, tomando a forma de servo, humilhando-se a si mesmo, servindo a humanidade. E é por isso que nós te louvamos, Deus. Não é porque merecemos, não é porque tínhamos capacidades, Deus. Não é pelo nosso valor em nós mesmos, Deus. Mas entendemos, Deus, que o nosso valor é dado pelo teu sangue vertido naquela cruz, Jesus. Deus, clamamos por cada irmão, por cada irmã que está neste lugar, Deus. Por as pessoas que ainda te estão a aprender a conhecer, Deus. Se calhar por aqueles que até ainda nem creem que tu és real, Deus. Clamamos para que seja o teu Espírito Santo a convencer, Senhor. Deus, clamamos por esta igreja, por esta casa, Deus, para que ela avance e seja verdadeiramente o teu reino, Deus. Clamamos, Deus, por cada um que serve, por aquele que deseja servir, Deus, para que esta seja claramente uma igreja que serve o teu santo e bendito nome, Deus. Ajuda-nos, Deus, a sermos como tu e a lavarmos os pés uns aos outros, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a que cada um possa considerar o outro superior a si mesmo e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em ti, Senhor, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Santo e bendito é o teu nome, Deus. Cantamos uma última vez.
todo o meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Aleluia, Senhor, faz tua vontade em nós. Amém. Os irmãos podem sentar só mais alguns segundos, está bem? Deus vos abençoe, meus irmãos. A paz de Deus, igreja. Quero deixar só 2 anúncios muito rápidos. Relembrar que para a semana vamos ter a nossa conferência de senhoras. As irmãs que ainda não pagaram, por favor, venham ter comigo. Depois, quem se inscreveu e quem vai no autocarro, durante a semana nós vamos mandar uma mensagem ou vou ligar a ajustar ali horários e a organizar as coisinhas, está bem? Portanto, não se preocupem, quem está inscrito, nós vamos entrar em contacto convosco. Pronto. Vamos estar juntos, importante. A nossa conferência, mais perto, vai ser dia 17 a 19 de outubro. Reservem este fim de semana, será sexta-feira à noite, sábado à noite e domingo de manhã. Vamos ter um pastor convidado. Por isso, irmãos, reservem este fim de semana e vamos estar juntos. E no dia 19 vamos ter o nosso almoço comunitário. Por isso, também quem quiser se inscrever, também se pode inscrever. Pronto, é só isso, está bem? Desejo a todos uma excelente semana. Não saiam a correr, cumprimentem-se, irmãos, falem uns com os outros, procurem uns pelos outros. Isso também é servir, amém, igreja? Pronto. Deus, Pai, obrigada pelo tempo que nós tivemos aqui, Pai. Obrigada pelo privilégio que é podermos te servir, Senhor. Pelo privilégio que é termos sido escolhidos por Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, Deus. Guarda, Senhor, cada um, Senhor, e abençoa, Pai. Conforme aquilo que Tu tens para as nossas vidas, nós queremos receber, Pai. Em Teu nome, Deus. Amém. Boa semana, igreja.